A terra tremeu sob os cascos de 300 cavalos de guerra, o estrondo soando como uma tempestade se aproximando pela planície congelada. Ana encostou-se à porta da cabana, sua respiração formando nuvens desesperadas no ar gélido da manhã. Pela janela coberta de gelo, observou o imponente grupo de guerreiros surgir da névoa da aurora. Rostos pintados, armas reluzentes, lanças adornadas com penas cortando a luz pálida como presságios de morte. Suas pequenas mãos agarraram a tranca de madeira, sabendo que não ofereceria proteção contra o que estava por vir. O bebê em seus braços, o mesmo que encontrara congelando em sua porta apenas algumas horas antes, agitou-se contra seu peito, completamente alheio ao fato de que sua presença havia convocado aquele exército de vingança. O guerreiro à frente levantou a mão, e 300 cavalos pararam como um só. No silêncio terrível que se seguiu, Ana não conseguia ouvir nada além de seu próprio coração acelerado e a respiração suave da criança que poderia lhe custar tudo. Ela tinha apenas 16 anos, estava sozinha naquela vastidão e a própria morte havia batido à sua porta. Mas essa história começou 24 horas antes, quando a maior preocupação de Ana era simplesmente sobreviver a mais um inverno rigoroso no sertão. A cabana erguia-se isolada na beira do Araguaia, onde o vento parecia nunca descansar e o vizinho mais próximo morava a um dia inteiro de cavalgada. Ana havia construído aquela vida do nada, depois de perder os pais para a febre há 3 invernos. Toda manhã trazia a mesma rotina: verificar as armadilhas, cuidar da pequena horta que conseguira arrancar do solo teimoso, consertar o que o frio da noite anterior havia danificado. Ela aprendeu a encontrar conforto no silêncio, embora às vezes ele a oprimisse como um peso físico. A solidão tinha uma qualidade particular ali, não apenas a ausência de vozes, mas a presença de algo vasto e indiferente. À noite, sentava-se perto do fogo e se perguntava se era só aquilo: sobrevivência sem propósito, existência sem conexão. A cicatriz em sua têmpora esquerda, uma lembrança do acidente que havia levado sua família, capturava a luz do fogo enquanto preparava sua escassa refeição noturna. Ela havia emagrecido nos últimos meses, racionando seus suprimentos para durarem até a primavera, usando o mesmo vestido remendado dia após dia. Mas havia escolhido aquele isolamento em vez da caridade de parentes distantes que haviam deixado claro sua pena. Ali, ao menos, sua dignidade permanecia intacta. Enquanto se preparava para dormir naquela noite, enrolando-se no único casaco quente que possuía, uma peça pesada de lã que pertencera à sua mãe, Ana não fazia ideia de que, ao amanhecer, tudo mudaria. O choro a acordou antes do nascer do sol. A princípio, pensou que pudesse ser o vento, ou talvez um animal ferido. Mas, à medida que a consciência retornava por completo, reconheceu o som inconfundível de um bebê em sofrimento. Calçou suas botas e vestiu o casaco, pegou o rifle que estava ao lado de sua porta e saiu para a escuridão do pré-amanhecer. O frio a atingiu como um golpe físico. Sua respiração cristalizou-se instantaneamente e a neve estalou sob seus pés enquanto seguiu o som até a frente de sua cabana. Ali, aninhado em uma cesta trançada às pressas em sua porta, estava um bebê, talvez com 6 meses de idade, enrolado em cobertores finos que ofereciam pouca proteção contra o frio brutal. O coração de Ana apertou-se ao levantar a cesta. Os lábios do bebê já estavam tingidos de azul e seus gritos tornavam-se mais fracos a cada momento. Sem hesitar, desembrulhou o casaco de sua mãe e enrolou o bebê dentro dele, segurando-o contra seu próprio calor corporal enquanto corria de volta para dentro. Mas esse simples ato de misericórdia logo desencadearia consequências que jamais poderia ter imaginado. Perto do calor de seu fogo, Ana examinou a criança com mais cuidado. Era claramente de ascendência indígena, com traços distintos e o que parecia ser uma pequena pulseira de miçangas em seu minúsculo pulso. O artesanato era requintado, fino demais para pertencer a qualquer família. Alguém havia amado aquela criança o suficiente para criar algo belo para ela, o que tornava seu abandono ainda mais desconcertante.
Ela passou as horas do pré-amanhecer aquecendo o leite de sua única cabra e improvisando um sistema de alimentação com um pano e uma pequena mamadeira. O bebê, ela começara a pensar nele como Samuel, embora não fizesse ideia de seu nome verdadeiro, gradualmente se aqueceu e parou de chorar. Quando o sol começou a nascer, ele até esboçou um pequeno sorriso que derreteu algo no peito de Ana que ela não percebera que estava congelado. Mas, enquanto estava sentada embalando no casaco de sua mãe, um pensamento terrível começou a se formar. E se ele não tivesse sido abandonado? E se ele tivesse sido raptado? E se quem quer que estivesse procurando por ele decidisse que ela era responsável por seu desaparecimento? O som de cavalos se aproximando respondeu à sua pergunta antes do que esperava, mas em números que fizeram seu sangue gelar. O grupo de guerra materializou-se da névoa da manhã como algo saído de um pesadelo. 300 guerreiros, seus rostos pintados para a batalha, suas armas brilhando à luz da aurora. Mas enquanto Ana observava de sua janela, algo em sua formação a surpreendeu. Eles não se aproximavam como invasores ou atacantes, moviam-se com a solenidade de uma procissão fúnebre, e muitos dos guerreiros pareciam estar chorando. O líder desmontou e caminhou em direção à sua cabana. Era um homem mais velho, talvez na casa dos 60, com cabelos grisalhos trançados com penas e um rosto marcado tanto pela autoridade quanto por um profundo sofrimento. Sua pintura de guerra não conseguia esconder as lágrimas que escorriam por suas bochechas enquanto parava do lado de fora de sua porta. Mulher branca, ele chamou, em um português com sotaque, mas claro, sabemos que você o tem, sabemos que você tem nossa criança sagrada. A boca de Ana secou. Criança sagrada? Ela olhou para o bebê em seus braços, ainda enrolado no casaco de sua mãe, e de repente o fino trabalho de miçangas fez um sentido terrível. Não era apenas um bebê qualquer, era alguém de extraordinária importância. Eu o encontrei na minha porta, ela respondeu, sua voz mais firme do que se sentia. Congelando e sozinho, eu estava apenas tentando mantê-lo aquecido. Mentiras, veio outra voz. Um guerreiro mais jovem havia se juntado ao mais velho, seu rosto contorcido de raiva. Você o roubou para vender para o exército, ou para usar como moeda de troca contra nosso povo. As pegadas ao redor de sua cabana dizem a verdade. Você o tem desde ontem. A acusação atingiu Ana como um tapa. Ontem? Mas ela só o encontrara esta manhã. A menos que... O guerreiro mais velho levantou a mão pedindo silêncio, estudando Ana pela janela com olhos que pareciam olhar diretamente em sua alma. Mostre-nos a criança, ele ordenou. Mostre-nos o filho de Águia Guerreira, e talvez discutiremos seu destino, em vez de simplesmente tirarmos sua vida. Filho de Águia Guerreira? Os joelhos de Ana quase cederam quando a implicação a atingiu. Águia Guerreira era o chefe de guerra mais temido em todo o Araguaia, um homem cujo próprio nome deixava os oficiais da cavalaria endurecidos nervosos. Se aquele bebê era seu filho, então ela estava segurando o futuro de toda uma tribo em seus braços. E 300 de seus melhores guerreiros acreditavam que ela o havia roubado. O silêncio estendeu-se entre eles como a corda de um arco esticado, preenchido pelo suave relinchar dos cavalos e o grito distante de um gavião circulando no alto. Ana podia sentir o cheiro da fumaça das fogueiras matinais dos guerreiros ainda impregnada em suas roupas. Podia ver sua própria respiração se misturando com a deles no ar frio entre eles. Um movimento errado, um gesto mal interpretado, e todo aquele exército desceria sobre ela como a ira de Deus. Mas algo na voz do mais velho, sob a autoridade e a ameaça, sugeria que a verdade ainda poderia importar ali. Eu mostrarei a criança, disse Ana finalmente, mas quero contar exatamente como o encontrei, e quero que ouçam com a sabedoria que seus anos lhe renderam. Ela abriu a porta lentamente, ainda embalando o bebê no casaco de sua mãe. Os guerreiros se tensionaram, com as mãos indo para as armas, mas o mais velho gesticulou por paciência. Quando Ana saiu para o ar frio da manhã, o bebê se agitou e abriu os olhos. Olhos brilhantes e alertas que imediatamente encontraram o rosto do guerreiro mais velho.
O efeito foi imediato e profundo. A expressão feroz do mais velho desmoronou, e um soluço escapou de sua garganta ao reconhecer a criança. Ao seu redor, 300 guerreiros começaram a chorar abertamente, alguns caindo de joelhos na neve. Neto, o mais velho sussurrou, estendendo a mão com mãos trêmulas. Pensamos que você estava morto. Pensamos que os espíritos do inverno o haviam levado, ou que inimigos o haviam roubado para partir nossos corações. Ana olhou para o bebê, o filho de Águia Guerreira, o neto daquele ancião, e sentiu o peso terrível do momento. Ele estava morrendo quando o encontrei, ela disse em voz baixa. Mais 1 hora neste frio e vocês o teriam perdido para sempre. Eu lhe dei meu calor, minha comida, meu único casaco. Eu não sabia quem ele era, mas sabia que ele precisava de ajuda. O guerreiro mais jovem, ainda desconfiado, deu um passo à frente. Belas palavras de uma mulher branca que tem muito a ganhar fingindo inocência. Como sabemos que você não o roubou e depois mudou de ideia quando percebeu quais forças havia despertado? Foi então que Ana notou algo que não havia visto antes. O guerreiro mais velho usava um colar distinto, uma corrente de osso esculpido e turquesa que capturava a luz da manhã. E ao olhar mais atentamente para o bebê em seus braços, viu uma versão em miniatura idêntica em seu pescoço minúsculo, parcialmente escondida pelas dobras do casaco de sua mãe. Esperem, ela disse, desembrulhando cuidadosamente o casaco para revelar o pequeno colar. Se eu o tivesse roubado, teria deixado que ele usasse isso? Teria guardado evidências que pudessem identificá-lo? Os olhos do mais velho se arregalaram ao ver o colar sagrado, intacto, ileso, ainda abençoando a criança com seu poder protetor. Mas foi o que aconteceu a seguir que mudou tudo. Quando Ana começou a levantar o bebê em direção a seu avô, a pequena mão da criança fechou-se em uma dobra do casaco de sua mãe e se recusou a soltar. O bebê, que estivera calmo e quieto em seus braços, imediatamente começou a se agitar quando o mais velho estendeu a mão para pegá-lo. E, quando Ana instintivamente o puxou de volta para confortá-lo, ele se acalmou novamente, com seus pequenos dedos ainda agarrados ao tecido de lã como se fosse uma tábua de salvação. Ele não quer soltar o casaco, observou Ana, sua voz cheia de admiração. É como se ele soubesse que ele salvou sua vida. O guerreiro mais velho estudou essa interação com crescente espanto. Em sua cultura, os bebês possuíam uma sabedoria que os adultos muitas vezes perdiam. Eles podiam ver a verdade que estava escondida dos olhos mais velhos. Se o filho de Águia Guerreira confiava naquela mulher branca o suficiente para se agarrar à sua proteção, o que isso dizia sobre seu caráter? Criança, disse o mais velho a Ana, sua voz agora gentil em vez de ameaçadora. Qual é seu nome e por que você vive sozinha nesta vastidão? Ana, ela respondeu. Ana Morrison. Meus pais morreram há 3 invernos e tenho sobrevivido sozinha desde então. Não tenho nada para roubá-lo, nenhum lugar para levá-lo, nenhuma razão para prejudicá-lo. Eu só vi um bebê que precisava de ajuda e dei o que pude. O guerreiro mais jovem zombou, mas o mais velho silenciou com um olhar. Você deu seu casaco, seu único casaco, para aquecer uma criança que nunca tinha visto antes? Ana assentiu, de repente ciente de como o frio estava mordendo seu vestido fino. Ele pertencia à minha mãe. É a coisa mais quente que tenho. Mas de que adianta calor se você não está disposto a compartilhá-lo com alguém que precisa mais? Essas palavras pairaram no ar gélido como uma oração. Ao redor deles, 300 guerreiros observavam em silêncio enquanto seu ancião processava o que estava ouvindo e vendo. Aquela mulher branca havia arriscado sua própria sobrevivência para salvar sua criança sagrada, não pedindo nada em troca, não guardando nada para si mesma. Mas o guerreiro mais jovem não havia terminado. Palavras são vento, ele declarou. Qualquer um pode alegar bondade depois de ser pego. Eu digo que pegamos a criança e deixamos essa mulher para o destino que ela teria dado a ele, para congelar sozinha na vastidão. A multidão de guerreiros murmurou concordância, com as mãos indo para as armas mais uma vez. Ana sentiu a morte se aproximando. Podia vê-la nos olhos duros que a cercavam.
Mas, ao olhar para o bebê ainda agarrado ao casaco de sua mãe, uma paz estranha se instalou em seu coração. "Eu entendo sua raiva", ela disse, sua voz carregando claramente por entre os guerreiros reunidos. "Se alguém tivesse levado meu filho, eu também queria seu sangue. Mas respondam-me a isto: se eu o tivesse roubado, se eu quisesse prejudicá-lo, eu teria dado a ele meu casaco? Eu o teria alimentado com meus próprios suprimentos limitados? Eu teria arriscado a hipotermia para mantê-lo aquecido durante a noite?" Ela fez uma pausa, olhando diretamente para o mais velho. "Eu estive sozinha por 3 anos. Eu poderia ter escolhido ignorar seus gritos, fingir que não os tinha ouvido, deixar o inverno levá-lo para que eu não tivesse que compartilhar meus recursos. Mas eu não fiz isso. E eu faria a mesma escolha novamente, mesmo sabendo que isso poderia me custar tudo." O guerreiro mais velho se aproximou, suas feições marcadas refletindo uma vida inteira de decisões difíceis. "Mostre-me onde você o encontrou", ele ordenou. Ana o conduziu até o local ao lado de sua porta, onde a cesta havia sido colocada. O mais velho ajoelhou-se na neve, examinando a área com olhos treinados por décadas de rastreamento. O que ele viu ali o fez inspirar bruscamente. As pegadas contavam uma história. As pegadas de uma mulher, leves, desesperadas, circulando a cabana várias vezes antes de se aproximarem da porta. E, saindo da cabana, pegadas mais pesadas, que sugeriam alguém fugindo em pânico ou sofrimento. As próprias pegadas de Ana também eram claramente visíveis, mostrando seu caminho da porta até a cesta e de volta, mas eram obviamente mais recentes, feitas em resposta ao choro em vez de no ato de colocar a criança ali. "Alguém o trouxe aqui para você especificamente", disse o mais velho lentamente. "Essas pegadas, elas sugerem uma mulher, alguém que observou sua cabana por horas antes de decidir confiar esta carga sagrada a você." A certeza do guerreiro mais jovem vacilou. Mas por quê? Por que um dos nossos daria a criança sagrada a uma mulher branca? Foi então que Ana se lembrou de outra coisa. "Havia uma mulher", ela disse hesitante. "Há 2 noites, vi alguém observando a cabana da cumeieira. Pensei que pudesse ser um viajante perdido, mas, quando chamei, ela desapareceu. Ela estava muito longe para ver claramente, mas você se lembra de algo?" O mais velho a incentivou. Ana assentiu. "Ela estava usando um vestido como o meu, roupa de mulher branca, mas seu cabelo era escuro, trançado como o de vocês. Pensei que pudesse ser alguém como eu, alguém preso entre 2 mundos." A implicação atingiu os guerreiros reunidos como um raio. Havia mulheres no território que viviam entre as culturas, mulheres indígenas que haviam se casado com homens brancos, mulheres brancas que haviam sido adotadas em tribos, crianças de herança mista que não pertenciam totalmente a nenhum dos mundos. Se tal mulher havia sido encarregada do filho de Águia Guerreira e se ela havia julgado Ana digna de cuidar dele? O mais velho fechou os olhos e, quando os abriu novamente, eles continham um tipo diferente de compreensão. "Minha nora", ele falou baixo. No silêncio, quase um sussurro. A esposa de Águia Guerreira, capturada num ataque no mês passado. "Pensávamos que estava morta. Se ela escapou, se trouxe o bebê em segurança antes?" Ele não conseguiu completar a frase, mas nem precisava. Todo o grupo de guerra agora entendia o que tinha acontecido. A esposa de Águia Guerreira, de alguma forma, escapou dos seus captores, mas, ferida demais ou doente para cuidar da criança sozinha, escolheu confiá-lo a alguém que ela observou e julgou digna, uma jovem branca que vivia sozinha, mas com dignidade, que sobrevivia através dos seus próprios esforços e não prejudicava ninguém. O bebê, como se sentisse a mudança emocional ao seu redor, começou a murmurar suavemente, sua pequena mão ainda agarrada ao casaco da mãe de Ana. O guerreiro mais velho olhou para aquela cena, seu neto seguro e contente nos braços da mulher que tinha salvado sua vida, e sentiu algo mudar em seu próprio coração. "Você podia ter deixado ele morrer", ele disse para Ana. "Seria mais fácil, mais seguro. Ninguém saberia. E você teria evitado todo esse perigo." Ana balançou a cabeça. "Eu saberia.
e teria que viver com esse conhecimento pelo resto da minha vida, por mais longa ou curta que fosse. Ela fez uma pausa, olhando ao redor para os 300 rostos que a observavam. A bondade pode me custar a vida hoje, mas a crueldade teria matado minha alma muito antes de vocês chegarem. Essas palavras se espalharam entre os guerreiros reunidos como o vento através de um canavial. Muitos deles eram pais e reconheceram a verdade na voz de Ana. Esta não era a fala de alguém que tinha agido por cálculo ou medo, mas por uma compaixão tão natural que ela não conseguia imaginar escolher diferente. O guerreiro mais velho deu um passo à frente e, para o espanto de todos, colocou sua mão gentilmente no ombro de Ana. "Filha", ele disse, sua voz carregada de emoção, "você salvou mais do que uma vida hoje. O filho de Águia Guerreira carrega o futuro do nosso povo em seu sangue. Sem ele, nossa linhagem de chefes seria quebrada. Nossas tradições sagradas perdidas." Ele fez uma pausa, olhando ao redor para seus guerreiros. "E você nos salvou de nos tornarmos o tipo de pessoas que punem a bondade com a morte, que confundem a misericórdia com o roubo, que deixam a raiva cegá-los para a verdade." O guerreiro mais jovem, que tinha sido o mais hostil, deu um passo à frente, sua raiva anterior substituída por vergonha. "Eu falei em dor e medo", ele admitiu. "Eu deixei a dor da nossa perda envenenar meu julgamento. Você agiu com honra quando podia ter escolhido o egoísmo, e eu retribuí essa honra com acusações." Ana sentiu lágrimas que não esperava começarem a escorrer pelo seu rosto. Por 3 anos, ela tinha vivido sem reconhecimento, sem comunidade, sem ninguém para testemunhar ou validar suas lutas. Agora, cercada por guerreiros que tinham vindo para matá-la, ela se via reconhecida por quem ela realmente era. Mas o momento de reconciliação foi interrompido pelo som de mais cavalos se aproximando. Do leste, um grupo menor de cavaleiros se aproximava, e à sua frente cavalgava uma figura que fez cada guerreiro se endireitar com reconhecimento e reverência. O próprio Águia Guerreira tinha chegado. O grande chefe cavalgava com a fúria contida de um desastre natural, sua pintura de guerra fresca, suas armas brilhando, seu cavalo espumando de tanto cavalgar. Atrás dele vinham 20 dos seus guerreiros mais confiáveis, todos eles com a aparência de homens que tinham cavalgado durante a noite e estavam preparados para cavalgar pelo próprio inferno, se necessário. Águia Guerreira desmontou e caminhou em direção ao grupo, seus olhos imediatamente encontrando seu pai e seu filho. Mas quando ele viu Ana segurando o bebê, ainda enrolado no casaco da mãe dela, sua mão se moveu para o seu tomahawk. "Quem é essa mulher branca? E por que ela segura meu filho?" ele exigiu, sua voz carregando a autoridade de comando absoluto. O guerreiro mais velho, o pai de Águia Guerreira, se colocou entre eles. "Filho, esta mulher salvou a vida do seu filho. Ela o encontrou morrendo na porta dela e lhe deu seu próprio calor, sua própria comida, sua própria proteção. Ela não pede nada em troca." O olhar feroz de Águia Guerreira se voltou para Ana, estudando-a com a intensidade de um predador. "Você podia exigir resgate por tal serviço", ele disse friamente. "Você podia pedir ouro, por cavalos, por passagem segura para qualquer território que você escolhesse. O que você quer pela vida do meu filho?" Ana olhou para o bebê, que estava começando a se mexer em seus braços, e então de volta para o guerreiro mais temido no território Dakota. "Eu quero que ele cresça sabendo que a bondade existe no mundo", ela disse calmamente. "Eu quero que ele se lembre que quando alguém precisou de ajuda, ajuda foi dada. Isso é pagamento suficiente para qualquer pessoa decente." Águia Guerreira ficou congelado, processando não apenas suas palavras, mas a cena diante dele. Seu filho, contente e seguro, nos braços de uma mulher branca que tinha arriscado tudo para protegê-lo. Seu pai e 300 guerreiros em pé, não em formação de batalha, mas em um círculo de respeito ao redor desta guardiã improvável. "Você não é o que eu esperava", ele disse finalmente. Ana conseguiu um pequeno sorriso. "Nem você." Foi então que Águia Guerreira notou algo que fez sua respiração falhar.
Ao redor do pescoço de Ana, ela usava uma cruz de madeira simples, claramente esculpida à mão, desgastada pela ação do tempo. Era o tipo de símbolo religioso que muitos colonos brancos carregavam, mas esta era diferente. Esculpados na madeira, tão pequenos a ponto de serem quase invisíveis, havia pequenos símbolos que ele reconheceu da sua própria cultura. Marcas de proteção, bênçãos, sinais de respeito pelo mundo natural. "Onde você conseguiu isso?" ele perguntou, apontando para a cruz. Ana olhou para baixo intrigada. "Era do meu pai. Ele a esculpiu antes de eu nascer." Ele disse que queria incluir bênçãos de todos os povos que compartilhavam esta terra, que Deus, ou o Grande Espírito, ou qualquer nome que você usasse, era grande o suficiente para ouvir orações em qualquer língua. Os olhos de Águia Guerreira se arregalaram. Seu pai? Qual era o nome dele? Thomas Morrison. Ele era um comerciante, viajou por todo este território antes de se estabelecer para cultivar. Ele sempre disse que os povos nativos o ensinaram mais sobre sobreviver nesta terra do que todo o aprendizado dos seus livros jamais poderia. Um murmúrio percorreu os guerreiros reunidos. Thomas Morrison era um nome que muitos deles lembravam. Um comerciante branco que tinha negociado de forma justa, aprendido suas línguas, respeitado seus costumes. Um homem que tinha sido confiável de maneiras que poucos forasteiros jamais alcançaram. A expressão de Águia Guerreira suavizou drasticamente. Thomas Morrison era seu pai? Ana assentiu, incerta de onde isso estava levando. Ele salvou a vida do meu tio durante o inverno rigoroso de 1851. Compartilhou seus suprimentos quando nosso grupo de caça foi encalhado por tempestades. Não pediu nada em troca. Nós lembramos da sua bondade por 20 anos. Águia Guerreira fez uma pausa, olhando para seu filho nos braços de Ana. Parece que a honra corre na sua família. A revelação enviou uma onda de espanto através de ambos os grupos. Este não foi um ato aleatório de misericórdia. Foi a continuação de um legado de bondade que vinha se construindo através de gerações e culturas. A filha de Thomas Morrison estava pagando as dívidas do seu pai de maneiras que ela nunca sequer soube que existiam. Águia Guerreira se aproximou de Ana, mas agora sua aproximação não carregava nenhuma ameaça. "Meu filho reconhece pessoas boas", ele disse, observando como calmamente o bebê descansava nos braços dela. Na nossa tradição, as crianças conseguem ver a verdade que os adultos às vezes perdem. "Ele confia em você. Isso me diz tudo o que eu preciso saber sobre seu caráter." Ana olhou para o bebê, que escolheu aquele momento para sorrir para ela com a pura alegria que apenas os bebês possuem. "Ele é lindo", ela disse suavemente. "Ele vai crescer e se tornar algo especial." "Ele já é especial", Águia Guerreira respondeu. "Ele é a ponte entre o seu povo e o futuro que devemos construir juntos." E hoje, ele aprendeu sua primeira lição sobre esse futuro. Que a bondade pode cruzar qualquer fronteira. Que a coragem pode viver nas menores ações. Que a cor da pele de alguém não diz nada sobre a cor do seu coração. O sol da manhã tinha subido mais alto agora, aquecendo o ar gélido e lançando tudo em uma luz dourada que parecia abençoar a cena diante deles. 300 guerreiros, um grande chefe e uma jovem órfã solitária estavam juntos na neve, ligados por um único ato de compaixão que tinha mudado todos eles. Mas Águia Guerreira tinha mais uma surpresa reservada. "Ana Morrison", ele disse formalmente, "você salvou meu filho, honrou minha família e provou ser digna do maior respeito que nosso povo pode dar. Eu lhe ofereço uma escolha." Ele fez uma pausa, olhando ao redor para seus guerreiros. "Você pode permanecer aqui, neste lugar solitário, e nós garantiremos que você nunca precise de nada. Comida, proteção, suprimentos, o que você precisar. Você estará sob nossa proteção enquanto viver." O coração de Ana se inflou com a generosidade da oferta, mas Águia Guerreira continuou. "Ou", ele disse, "você pode vir conosco. Ser parte da nossa família extensa, ajudar a criar meu filho com a sabedoria que seu pai lhe passou, construir pontes entre nossos povos como ele fez. Você seria bem-vinda na nossa aldeia,
respeitada como a mulher que salvou nosso futuro chefe, honrada como a filha de Thomas Morrison. A oferta tirou o fôlego de Anna. Depois de 3 anos de solidão esmagadora, ela estava sendo convidada para uma família, uma comunidade, um propósito maior do que a mera sobrevivência. Ela olhou para o bebê nos seus braços, então ao redor para os rostos que a observavam, rostos que não continham mais suspeita ou raiva, mas esperança e aceitação. Ela começou, então parou. A magnitude da decisão a sobrecarregou. Esta cabana era tudo o que ela tinha restado dos seus pais, sua antiga vida. Deixá-la significaria abandonar a última conexão física com quem ela costumava ser. A águia guerreira pareceu entender sua hesitação. Você não precisa decidir hoje, ele disse gentilmente. Mas saiba que a oferta sempre estará de pé. Você conquistou um lugar nos nossos corações, e isso nunca poderá ser tirado. Foi então que o bebê manifestou sua própria opinião. Quando Anna tentou entregá-lo ao seu pai, o aperto do menino no casaco da mãe dela apertou, e ele começou a se agitar quando ela tentou desembrulhá-lo. Mesmo com 6 meses de idade, ele parecia entender que este casaco e a mulher que o usava representava segurança e amor. A águia guerreira observou esta demonstração com crescente espanto. Ele não quer ser separado de você ou do seu casaco, ele observou. Na nossa tradição, este é um sinal de que as almas se reconheceram através das barreiras que geralmente as dividem. Anna sentiu algo mudar no seu coração, uma sensação de correção que ela não experimentava desde a morte dos seus pais. E se eu viesse para uma visita primeiro, ela sugeriu, só para ver como ele se adapta, para ter certeza de que ele está realmente seguro. Eu sempre poderia voltar para cá se você achar nossos costumes estranhos ou hostis, a águia guerreira terminou. Mas eu não acho que você vai achar. Eu acho que você vai descobrir o que seu pai aprendeu 20 anos atrás, que família não tem nada a ver com sangue e tudo a ver com escolha. O guerreiro mais velho deu um passo à frente, seu rosto enrugado brilhando de alegria. Neto, ele disse para o bebê, você nos trouxe um presente mais precioso do que você ainda sabe. Você nos trouxe um lembrete de que o grande espírito trabalha através dos corações mais bondosos, não importa qual forma eles usem. À medida que a manhã avançava, os arranjos práticos foram feitos com surpreendente facilidade. Anna viajaria com o grupo de guerra para sua aldeia de inverno, trazendo o que ela podia carregar e deixando o resto seguro para um possível retorno futuro. O bebê permaneceria sob seus cuidados durante a jornada, já que ele tinha deixado suas preferências tão inequivocamente claras. Mas, ao se prepararem para partir, a águia guerreira tinha um gesto final a fazer. Este casaco, ele disse, indicando a peça de roupa de lã que tinha salvado a vida do seu filho, ele se tornará parte da nossa história sagrada. Nós sempre lembraremos que quando nosso tesouro mais precioso estava em perigo mortal, uma mulher deu sua própria proteção para salvá-lo. A história do casaco de Anna Morrison será contada ao redor das nossas fogueiras por gerações. Anna sentiu lágrimas fluindo livremente agora, sobrecarregada pela transformação do que tinha começado como um simples ato de decência humana. Eu nunca imaginei, ela sussurrou, quando eu o ouvi chorando na minha porta, que ajudá-lo mudaria toda a minha vida. As melhores gentilezas nunca mudam, o pai de Águia Guerreira respondeu. Elas brotam do coração sem cálculo, sem expectativa de recompensa. Essas são as ações que remodelam o mundo. Enquanto o grande grupo de guerra se preparava para partir, agora com Anna entre eles, o bebê finalmente soltou seu aperto no casaco, mas apenas porque ele tinha transferido sua pequena mão para segurar o dedo de Anna, em vez disso. O simbolismo não foi perdido por ninguém presente. Ele carregaria a proteção que o casaco representava, mas ele a carregaria através do amor da mulher que o tinha envolvido nele. A jornada de volta para a aldeia levou a maior parte do dia, mas foi uma procissão de alegria, em vez do grupo de guerra sombrio que tinha partido naquela manhã.
Guerreiros que tinham cavalgado prontos para a vingança agora cantavam canções de celebração, dando as boas-vindas a Ana ao seu meio com um calor que derretia o último dos seus medos. E enquanto eles cavalgavam, Ana se maravilhava com a rapidez com que a solidão podia se transformar em pertencimento. Como um único ato de compaixão podia criar laços mais fortes do que o sangue. Como o grande espírito, por qualquer nome que você o chamasse, podia trabalhar através dos gestos mais simples para curar as divisões mais profundas. 3 meses depois, quando a primavera começou a tocar a pradaria, Ana tinha encontrado sua resposta à escolha de Águia Guerreira. A cabana estava vazia, sua porta trancada, mas não mais necessária. Ela tinha encontrado sua família, seu propósito, seu lar no lugar mais improvável imaginável. O bebê, cujo nome ela aprendeu ser Pequena Águia, tinha crescido forte e saudável sob seus cuidados contínuos. Ele tinha se tornado a ponte entre mundos que seu pai tinha previsto, igualmente confortável com as canções de ninar de Ana e as canções de guerra do seu avô, aprendendo que o amor podia falar qualquer língua e a bondade podia cruzar qualquer fronteira. E em noites tranquilas, quando Ana o envolvia no casaco da sua mãe para aquecê-lo, ela sussurrava para ele sobre a manhã em que 300 guerreiros tinham vindo não para fazer guerra, mas para aprender sobre a paz. Sobre como às vezes as batalhas mais importantes são travadas não com armas, mas com corações abertos. Mas talvez a mudança mais notável estivesse em Ana. A jovem solitária e isolada que tinha lutado apenas para sobreviver, tinha florescido em alguém que ajudava os outros a prosperar. Ela tinha se tornado uma professora, uma construtora de pontes, um exemplo vivo do que era possível quando as pessoas escolhiam ver a humanidade umas das outras em vez das suas diferenças. Você teria dado seu único casaco a um estranho congelando, sabendo que isso poderia custar tudo o que você possuía? Você teria arriscado sua vida para salvar uma criança que você nunca tinha visto antes? Para mais histórias impactantes como esta, considere se inscrever para mais histórias impactantes como esta e clique no vídeo na tela para assistir ao próximo, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca vai esquecê-la. E se você quiser apoiar o canal, pode deixar um valeu demais.